Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos dar continuidade à programação especial do Maio Amarelo. Diariamente aqui no Rio, o funcionamento pleno e seguro do trânsito depende da atuação da SET Rio, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego. O órgão atua em operações de tráfego, realiza estudos e intervenções para melhorar a organização e a segurança da mobilidade urbana da cidade. E para entendermos mais a fundo esse papel da SET Rio e a parceria que a gente desenvolve aqui com o Rio Ônibus, temos hoje aqui dois convidados especiais. O nosso presidente, João Gouveia, que volta e meia está participando aqui para a gente, sempre que nós temos convidados especiais, Diniz, e você é um convidado para a gente muito especial, porque a gente, sem você, não funciona aqui no Rio de Janeiro. Então, quero agradecer em nome do Rio Ônibus, da nossa equipe, da nossa diretoria, pela tua disponibilidade para gravar hoje aqui com a gente. Bom, eu que agradeço mais uma vez aí o convite, a oportunidade de estar conversando aqui sobre um assunto que impacta tanto, né, a população de todas as cidades do mundo, né? O Rio de Janeiro, como uma grande metrópole, não é diferente. Nós temos uma série de desafios na questão de mobilidade, algumas características, né, da cidade do Rio de Janeiro, elas até agravam um pouco essa questão Sem da dúvida. mobilidade urbana, né? A geografia da cidade, né? A gente é uma cidade entre a montanha e o mar. Nós temos aí uma dificuldade que é uma concentração, né, de empregos em algumas regiões da cidade, como o centro, o trecho da Zona Sul, que acabam concentrando os deslocamentos, né, nesses horários de pico que a gente chama para essas regiões. O ideal é sempre você buscar espraiar mais isso, né? Você distribuir melhor os empregos para que os deslocamentos sejam de menores distâncias, mas é um desafio que a gente enfrenta no Rio de Janeiro. O centro da cidade do Rio de Janeiro, ele geograficamente não fica no centro da cidade, ele fica encostado no mar. Então, assim, são coisas que agravam esse grande desafio, mas eu entendo que nós estamos conseguindo avançar bastante na questão da mobilidade. Recentemente, a gente teve a inauguração aí do BRT Transbrasil, que é um ganho para a cidade, o BRT Transoeste, que foi totalmente revitalizado, né? Alguns terminais, como Mato Alto, estão em vias de serem entregues. Então, assim, é um desafio grande a mobilidade da cidade, mas essas melhorias que nós estamos vendo aí na questão de transporte é algo que ajuda bastante a gente conseguir enfrentar e vencer esse desafio. E aí, João, e você, recebendo o Diniz, como é que você se sente aí nesse Eu programa vejo, especial? para mim, realmente é um programa especial. Eu até queria demais agradecer a presença do Diniz aqui. Eu estava até dizendo um pouco antes da gente começar que a função do Diniz era super importante, porque realmente reforça toda a parte de cabedal de conhecimento da engenharia de tráfego, da engenharia de transportes, da mobilidade urbana, e acho que nada mais do que o Diniz para estar nessa posição, que conhece o Rio de Janeiro na palma da mão, não só o Rio de Janeiro, mas todas essas questões que eu mencionei dentro da engenharia de tráfego, da engenharia de transporte e da própria mobilidade urbana, conforme ele mencionou na introdução da fala dele aqui. Então, nós ficamos muito, vamos dizer, satisfeitos e felizes em tê-lo conosco nesse programa aqui de hoje, que é desse podcast, ter o Diniz aqui conosco para falar um pouco da mobilidade urbana, da SET Rio e dos desafios da SET Rio. Parabéns para você e nosso muito obrigado já adiantado. Então, bom, começando então a gente aqui fazendo uma pergunta para o Diniz. Tem muita gente, Diniz, que confunde ainda o que é a Secretaria de Transportes, o que é a SET Rio. Como é que isso funciona? Você podia fazer um breve resumo para a gente? Olha, o que é SET Rio e o resto a gente sabe que é com a Secretaria, com o pessoal. O que é que a gente pode reclamar contigo? Vamos lá. Dentro da estrutura da prefeitura,
a Secretaria de Transporte é responsável, como o nome está dizendo, por transporte, e a Sete Rio é uma companhia que ela é subordinada à Secretaria de Transporte. Quando a gente fala nessa questão de mobilidade, né, é alguma coisa que você nunca consegue resolver isso de forma estanque, separada. Então, o tempo inteiro, transporte, trânsito, mobilidade, eles estão às vezes conflitando, né? Sim, Às vezes se somando. Vamos lá, a Secretaria de Transporte é responsável pelo planejamento do transporte, seja por ônibus, seja por táxi, seja por transporte complementar. Aí eu acho que o João vai falar melhor do que eu, aquelas siglas SPPO, SPTO. sim, Eu chamo de ônibus regulares da cidade, chamo de cabritinho, chamo de van, mas tem um nome específico aí que eu não domino bem. A Sete Rio, especificamente, a gente faz a parte de engenharia de tráfego, sinalização, então a pintura das vias, a sinalização vertical, que são as placas, a sinalização semafórica, ou seja, a gente faz definição de onde é necessária a implantação de semáforos, a gente define quais são os planos semafóricos mais adequados para cada uma daqueles pontos que são interseções semaforizadas. A gente cuida da operação de trânsito na cidade, né? Ou seja, se você tem a questão da mobilidade, você precisa ter operação de tráfego através do posicionamento de reboques para remover acidentes de uma forma mais rápida. A gente cuida também da parte muito importante. Eu estava participando agora aqui de uma palestra sobre educação para o trânsito, que é algo fundamental, né? Os pilares, né, da engenharia de tráfego que se fala é a própria engenharia, fiscalização e educação. A gente consegue melhorando o cidadão de uma forma geral. Então, assim, basicamente é isso. Os projetos também de intervenções necessárias. Essa semana eu estive discutindo aqui com meus técnicos algumas alterações que a gente está avaliando para fazer ali na região de São Conrado para melhorar a mobilidade. Nós temos também, por exemplo, Campo Grande, que está sofrendo uma série de obras, né, com a construção ali do anel viário. A gente participa, né, entendendo como é que funciona o fluxo de veículos e pessoas e, junto com a Secretaria de Infraestrutura, definindo quais são as melhores soluções. E na questão de transporte, sempre interagindo com a secretaria, com o Rio Ônibus. O tempo inteiro a gente está interagindo com algum órgão, porque como a mobilidade é alguma coisa que você não resolve nem só através da prefeitura, com os diversos órgãos, seja Secretaria de Transporte, Infraestrutura, Conservação. Nós está acontecendo uma obra super importante na Grajaú Jacarepaguá, que é o asfalto liso ali na Grajaú Jacarepaguá, e o asfalto liso vai levar em consideração os pontos críticos, né? Todo mundo sabe que a Grajaú Jacarepaguá tem um problema de acidentes quando chove, quando a pista está úmida, está molhada. Então, vai entrar um asfalto diferenciado nesses trechos críticos da Grajaú Jacarepaguá, para que a gente, se possível, elimine, mas minimamente reduza o número de acidentes. Então, esses dados de acidentes são dados coletados através das nossas equipes lá no local. Então, é isso. O que a gente faz é essa área de sinalização semafórica, educação para o trânsito, projetos, mas sempre interagindo com diversos órgãos do poder público, tá? Sendo prefeitura, sendo governo do estado, como outras entidades. Rio Ônibus é uma essencial, né? Mas outras entidades também que representam, por exemplo, a Associação de Segurança para o Ciclismo, né? Que é algo também que a gente interage muito com eles. Ou seja, transporte e mobilidade é algo que se resolve com o poder público, com a sociedade organizada, com a sociedade civil. Não é um desafio simples, como eu falei, mas é complexo e é assim que a gente está buscando trabalhar. Certo. Você falou uma coisa aí bem interessante dos pilares da Sete Rio, né? A engenharia, fiscalização e educação. E a gente agora em maio, né? É o mote até do mês agora, a gente está com a campanha do Observatório Nacional de Segurança Viária e de todo mundo, que é a do Maio Amarelo. E a Sete Rio, esse ano, se engajou com peso aí na campanha. A gente tem visto aí pela rua
busdor circulando, esse trabalho que você falou agora da reunião que você teve agora há pouco falando sobre isso, e a gente sempre fala nas participações que a gente tem dessa questão da educação, porque você pode sinalizar tudo, você pode ter os melhores engenheiros, colocar os melhores sinais, os programas de regulagem de timing aí, olha, esse abre, esse fecha, bota uma faixa, coloca isso. Se não houver a educação da população, ignorando as normas de trânsito, ignorando a sinalização, a coisa não funciona. Então, a gente queria pedir também, dentro dessas iniciativas da Sete Rio para o Maio Amarelo, o que é que você tem destacado? Ou pode falar para a gente aqui que, olha, a gente acha que o caminho é por aqui. Então, em cima exatamente o que você falou agora, a campanha do Maio Amarelo esse ano, o Maio Amarelo é uma campanha mundial de conscientização para a redução de mortos e feridos no trânsito, e esse ano o tema é Paz no Trânsito começa por você. Acho que está muito em cima do que você falou, né, da conscientização do cidadão, seja ele naquele momento pedestre, ciclista, motorista, motociclista. Nós fazemos uma série de ações. Eu acabei de sair de uma palestra de capacitação em que a gente reuniu aí diversos órgãos da prefeitura para que a gente mostre o que está sendo realizado e busque que o planejamento leve em consideração essa questão da segurança de trânsito. Nós temos, assim, como alguma coisa, vamos dizer, para chamar a atenção do Maio Amarelo, a iluminação de alguns prédios daqui da cidade do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal, os Arcos da Lapa, a Roda Gigante vão estar, que isso é para chamar a atenção para que as pessoas... o que é o Maio Amarelo? Né? A gente ainda não chegou naquele nível, todo mundo... Poxa, a campanha do Outubro Rosa, não é isso? Que fala sobre o câncer de mama. As pessoas têm uma identificação muito clara do que é isso. O Maio Amarelo, a gente ainda está querendo chegar nesse ponto. Então, a questão da utilização desses prédios públicos é importante para chamar. Fora isso, nós temos também uma série de ações. Uma delas é em conjunto com o Rio Ônibus, né, dia 23, lá no estádio Newton Santos. Isso, nós vamos ter ali um trabalho focado na questão do ponto cego dos ônibus, né, que é algo importante, principalmente em relação a um motociclista, né, para que ele entenda essa dificuldade. Então, a gente, junto com a Rio Ônibus, junto com o Detran, a gente pega a pessoa, bota ele dentro do ônibus para ver assim, olha, aqui o motorista tem dificuldade de visualização. Então, quando eu estiver nessa posição, eu tenho que buscar também fazer a minha parte e me proteger. Fizemos até no show da Madonna, que foi um sucesso no último sábado também, ali na saída do metrô Siqueira Campos. Fizemos também um trabalho ali de distribuição de material para as pessoas. Ou seja, estamos tentando divulgar o máximo possível. Ainda não chegamos no ponto ideal, mas estamos avançando. E essas parcerias com o Rio Ônibus são fundamentais para que a gente alcance cada vez uma parcela maior da população. Certo. Então, João, de certa forma, o Diniz até antecipou que eu ia perguntar para ele sobre essa questão do ponto cego. Ele fez bem o dever de casa. Então, eu queria te ouvir, João, sobre essa iniciativa. É até interessante, né? No ano passado, quando a gente começou com a ideia, né, João, do ponto cego, foi uma iniciativa nossa aí, vendo que outras cidades já vinham fazendo e preocupados com isso. É uma coisa que virou até lei agora, né? A Câmara aprovou. Então, eu queria que você falasse disso aí, João, com a gente. Eu acho que a nossa participação e essa questão do Maio Amarelo é fundamental, como o Diniz próprio falou, bem falou, é uma questão mundial. Eu acho que a gente tem que estar atento a essas questões. E nós fazemos parte do Observatório Nacional de Segurança Viária, e segundo o observatório, mais de 70% das pessoas que adentram, no caso, aos hospitais, e são feridos nos hospitais, são por questões de acidentes no trânsito, dos quais mais de 65% dos acidentados são com motociclistas. Então, veja, eu acho que essa questão do ponto cego para nós, Rio Ônibus, nós estamos querendo fazer um transporte muito mais humanizado, muito mais inclusivo. Por isso, dessas nossas parcerias, que a gente não está pensando só no transportar as pessoas, nós estamos preocupados com as pessoas que rodeiam, que estão ao redor dos nossos ônibus, sejam ciclistas, sejam motociclistas, o pedestre que vai atravessar uma rua, ou aonde o ônibus nosso está parando numa sinalização semafórica. Quer dizer, nós estamos preocupados
com essas pessoas. Então, hoje, o mundo contemporâneo exige da gente, das nossas entidades, nós como executivos das posições que estamos, essa preocupação com o ser humano. E é isso que a gente tem feito aqui. Então, essa parceria que a gente tem com a Sete Rio, que a gente vai fazer esse evento juntos no dia 23, conforme o Diniz falou, no Engenhão, exatamente é sentindo na pele, quer dizer, é o ônibus parado lá, a motocicleta do lado, é o ponto cego, quer dizer, é a engenharia de tráfego e a engenharia da Sete Rio monitorando todo esse trabalho. É uma parceria, vamos dizer, que é muito educativa, muito orientativa para as pessoas que estão participando disso. E para a gente faz todo sentido nessa questão. Certo. Uma coisa que eu queria comentar aqui então agora, que eu acho bem interessante, é porque por muito tempo a gente vê que as entidades, o Rio Ônibus especialmente, ele trabalhava meio isolado. Era difícil, Diniz, a gente conseguir ter uma integração como a gente vê hoje com a Sete Rio, com a própria secretária a Maína, com a turma do planejamento, que vê aí o SPPO, que vê tudo isso, essas questões. E é uma coisa que eu ressalto que o Diniz colocou bem, que você falou também, João, é esse trabalho em parceria que é assim, muito mais do que a defesa de um órgão, de uma entidade ou de um posicionamento, mas é um trabalho pela cidade do Rio de Janeiro, pela questão da mobilidade. A gente vê, o que é que o ônibus tem a ver, por exemplo, com uma moto que caiu, né? Um tombo de moto, às vezes, em determinada via, em determinado horário, paralisa quase que a cidade toda, né? Então você vê, olha, caso há poucas semanas se noticiava muito essa questão da Avenida Brasil, quando inaugurou o BRT Transbrasil, e hoje a gente vê que o assunto já saiu de pauta praticamente, que a prefeitura veio tomando uma série de medidas aí para amenizar. As pessoas estão migrando também dos carros de passeio para o BRT. Então, há todo esse trabalho de planejamento, esse trabalho de integração dos órgãos que a gente não tinha assim no passado, de ver que todos estão trabalhando, a Sete Rio, a Secretaria, o Rio Ônibus, a sociedade civil organizada, a própria Câmara de Vereadores faz audiências públicas lá, tentando entender melhor essa questão. Aí eu queria que vocês comentassem sobre isso, tanto o Diniz quanto o João. Como que vocês enxergam esse trabalho em prol de uma mobilidade melhor? A academia também, porque antes era difícil a gente conseguir juntar uma Fundação Getúlio Vargas da área de transportes ou o próprio COP, eram opiniões divergentes em que todo mundo, eu via assim, as pessoas falavam, mas ninguém partia para resolver efetivamente o problema. Era uma coisa muito mais acadêmica do que prática. E a gente hoje vê todo mundo trabalhando junto. Então, como é que vocês enxergam essa aproximação, esse trabalho conjunto que a gente tem? Eu não sei, quem quiser responder primeiro aí, fica à vontade. O Diniz responde, depois eu falo, Diniz. Assim, acho que eu já citei alguns exemplos, né, da necessidade dessa. Vocês estão me ouvindo? Está Conseguem me ouvindo ouvir? bem? Já Sim, citei alguns exemplos dessa necessidade de se trabalhar em conjunto pela complexidade do tema, né? Eu citei o exemplo, por exemplo, da Grajaú-Jacarepaguá, que se você tem um problema ali no asfalto, você não resolve com operação de trânsito, a gente até aplica algumas medidas, né? A gente reduz a largura da pista nos momentos mais críticos, mas a solução depende de uma intervenção maior. A gente tem na parceria com a Rio Ônibus também. Desculpe, eu tenho a tendência a falar a Rio Ônibus, né? O Rio Ônibus. A gente entende, não tem problema. Para vocês terem uma ideia, nós temos na concessão dos diversos consórcios que operam o SPPO na cidade, existem 10 reboques que são disponibilizados para a Sete Rio, é uma parceria, ficam com a gente, para que a gente desobstrua a via com maior rapidez. Então, ou seja, os diversos consórcios têm os reboques que atuam diretamente nos ônibus deles, os reboques próximos, mas esses são cedidos para a gente. Ou seja, foi entendido que, como a Sete Rio é quem está direto na pista, a percepção de um incidente ou um acidente na rua e a rápida retirada desse veículo compensa muito você disponibilizar esses equipamentos, porque você ganha, né, de uma forma geral. Você falou também da academia. Em relação à academia, eu gostaria de dar uma opinião minha, né? O mundo está mudando numa velocidade muito rápida e a academia ela
precisa se adaptar a isso também. A gente tem que, eventualmente, acelerar os processos de estudo, né, dos novos fenômenos que vão surgindo, e eu cito alguns deles, né? A gente tem a questão aí de veículos de aplicativo, a gente tem a questão das entregas, por exemplo, quando a gente fala de transporte, não é? Eu chego em casa, eu vou chegar em casa hoje à noite e na minha portaria vão ter uma pilha de entregas que foram feitas ali, que foram compras feitas pela internet e entregues em veículos de pequeno porte, muitas vezes até bicicleta. É um fenômeno que a gente não enfrentava há 10 anos atrás, não é? Nós fizemos aqui os Jogos Olímpicos em 2016, o maior evento aqui da cidade do Rio de Janeiro. O veículo de aplicativo não era um problema para a gente em 2016, Sim. e hoje é. E para que a gente tome decisões bem tomadas, a gente tem que ter o máximo possível de dados disponíveis, de estudos aprofundados. Então, é um desafio para a academia isso também, acelerar esses processos, né, de entender, diagnosticar, propor soluções, para que a gente consiga acompanhar a velocidade com que o mundo está mudando hoje em dia. Nós tínhamos no Rio de Janeiro até 2016 um polígono de proibição de circulação de veículos de carga que englobava a Zona Sul, o Centro, a Zona Norte. Isso foi suspenso durante a pandemia e não retomou, porque, na verdade, nós entendemos que não era preciso retomar, porque a presença desses veículos de carga de maior porte nessas regiões está muito menor do que era antes. Esse não é o nosso problema nesse momento. Tá? Então, é assim, a velocidade com que a nossa sociedade está mudando, a gente tem que rapidamente perceber, nos adaptar, buscar soluções. Tá? Acho que é isso que eu teria que dizer. Em relação à parceria, nós temos inúmeras, né? Inúmeras. Governo do Estado, Rio Ônibus, como eu falei, o transporte de carga também, Sim. que é algo muito importante, o Detran. Então, sempre fundamental, e eu acho que o João pode completar aí da parte dele também. Eu vejo o seguinte, eu acho que a questão da academia que o Diniz mencionou, eu vejo de suma importância, até porque realmente os assuntos são muito mais complexos hoje. Que hoje você tem muito mais outros fenômenos, como diz o Diniz, inseridos na malha viária, que você não tinha anteriormente. Isso provoca, vamos dizer, algumas interseções que você tem que lidar com isso, né? E eu acho que o mais importante é essa parceria que temos, Rio Ônibus com a Sete Rio e outras entidades, até para a gente tratar o cidadão, conforme foi mencionado por Diniz no início do nosso podcast aqui. Quer dizer, por mais conhecimento que você tenha, por mais técnicas de engenharia que você tenha, de mobilidade, né? Mas você precisa orientar o cidadão, educar o cidadão. Por quê? Porque as leis de trânsito estão aí, elas precisam ser cumpridas. Nós precisamos ter um cidadão muito mais com uma cabeça muito mais contemporânea para esses fenômenos que estão vindo, que estão sendo inseridos na malha viária, e você treina o cidadão do começo. Por isso que a gente tem esses programas educativos, orientativos nas escolas, para a gente começar. Como é que ele realmente convive com o transporte público coletivo? O transporte público coletivo é um bem, realmente ele tem que preservar, ele não pode ficar praticando vandalismo no transporte público. Então, tem outras nuances que você tem que tratar, e são tratamentos, vamos dizer, que precisam ser feitos através da escola, através de professores nos ajudando, nessas parcerias que a gente tem com a própria Sete Rio e com outras entidades. Eu acho que isso é uma questão muito importante, a gente estar formando o cidadão para o mundo moderno, dentro dessas questões que foram faladas aqui. Deixa eu só complementar, João, em cima do que você disse. Nós temos um programa na Sete Rio que chama A Caminho da Escola, um programa antigo que em 2021 ele foi turbinado, então a gente chama ele de A Caminho da Escola 2.0, aonde as nossas equipes elas visitam as escolas, elas ouvem das crianças, dos professores, quais são as dificuldades que eles encontram ali no entorno da escola, e nós construímos soluções conjuntas. Eu sempre dou um exemplo que eu não ouvi, mas me contaram, de uma criança que dizia assim: se tem um carro estacionado na frente da escola, eu sou pequena, então eu não consigo ver se está vindo algum carro para eu atravessar a rua. É uma visão que nós não teríamos, né? A gente consegue enxergar por cima de um carro estacionado.
Então, a gente viu o lado da criança. E aí, a partir daí, a gente constrói soluções de engenharia, né, com foco. Normalmente, a criança, a gente trabalha muito com escola pública, né? Então, eles vão caminhando, ou vão de bicicleta, ou vão de ônibus. Então, a gente melhora o espaço no entorno da escola, a gente reduz a velocidade dos veículos para que as travessias sejam feitas de forma mais segura. E o que eu sempre, a gente, quando faz a entrega do projeto, eu normalmente vou lá e eu sempre busco falar com as crianças o seguinte: olha, não está bacana aqui o entorno da sua escola, não está legal, não está seguro, perto da sua casa tem que ser assim também. Cobre isso. Vamos achar que isso aqui é o legal, é o correto, e vamos ser multiplicadores disso. Vamos cobrar, inclusive, do poder público. Né? Por que perto da minha escola os carros andam mais devagar e aqui onde eu moro eles passam correndo, eu não consigo atravessar a rua? Né? Então, o investimento na criança, no estudante, como a gente consegue melhorar, né, a forma de proceder do adulto. Você começa desde pequeno, a gente faz muito esse trabalho junto às escolas. Nós vamos lançar um trabalho agora legal também, que chama Bike Educa, que são... a gente monta um circuito de bicicleta reproduzindo uma cidade, também recebendo as crianças das escolas, ou seja, a gente pode receber crianças de escolas e abre também nos finais de semana para público em geral, que é também para que a gente pegue desde pequenininha a criança e ela comece a se acostumar e comece a ter ações, né, que são importantes para a segurança. Né? A gente está no Maio Amarelo, né? Então a gente foca muito nessa questão de segurança nesse mês. Acho que uma notícia muito legal, o prefeito, por decreto, ano passado, lançou o Plano de Segurança Viário da cidade do Rio de Janeiro, né, com uma série de metas a serem atingidas, e o mais bacana de tudo, foi criado o Comitê de Segurança, e o presidente do Comitê de Segurança é o secretário municipal de saúde, Daniel Sorange. Isso mostra um entendimento de que segurança é uma questão de saúde pública, não é só uma questão de trânsito ou transporte. Tá? Então, eu acho que foi uma medida muito acertada. Algumas ações a gente já está avançando, talvez não na necessidade que a gente precise, mas assim, acho que é um direcionamento bastante positivo de como o Rio de Janeiro deve se colocar e se posicionar na questão de segurança pública. Sim. Então, olha, o nosso episódio está chegando aqui ao fim, a conversa está muito boa, mas a gente tem um limite de tempo, então já fica aqui, Diniz, o convite para a gente desenvolver mais essa questão, para a gente, passando o Maio Amarelo, a gente voltar a conversar sobre a cidade do futuro. Tem mais uma série de pautas que eu acho que a gente pode discutir bem contigo aí, com a sua equipe, que tem esse papel fundamental para a mobilidade urbana da nossa cidade, porque se a mobilidade não funcionar, nada mais funciona. O ônibus não vai funcionar, o VLT, o metrô não vai funcionar, o trem, o aplicativo, a carga, então a cidade para. Então vocês são fundamentais para isso. Eu queria que o João fizesse aí os nossos agradecimentos, então, para a gente poder encerrar. Pois é, eu queria agradecer demais, vamos dizer, primeiro a nossa equipe aí, o Paulo, Rafael, o pessoal nosso da comunicação, que toda semana tem colocado esse podcast para rodar. E imensamente agradecer o Diniz mais uma vez aqui, reiterar meu agradecimento, e ao mesmo tempo colocar a você, Diniz, a nossa disposição, não só agora para o Maio Amarelo, no dia 23, mas conte muito conosco nesses programas orientativos, educativos, escolares que vocês têm. Conte com o Rio Ônibus, porque o Rio Ônibus hoje desenvolve uma ação social muito importante na valorização do ser humano, transformando o nosso SPPO num transporte muito mais humanizado, muito mais inclusivo. Então, conte conosco para essas ações, que nós estamos aqui à sua disposição, e mais uma vez, o nosso muito obrigado a você dessa participação sua, foi fundamental para a gente. Não, assim, eu gostaria de agradecer muito o convite para estar aqui com vocês. Como eu falei, a mobilidade na cidade não se resolve com 1, 2 ou 3 órgãos, se resolve com uma série de órgãos envolvendo prefeitura, governo do estado, governo federal, também as entidades privadas, as associações de classe, a Rio Ônibus é uma delas, Vetranscarga, Sindicarga também. Então, assim, se resolve dessa forma.
A gente, obviamente, não podia achar que íamos encerrar um assunto tão complexo em um podcast, né, Não de dá. 1 hora. Então, a Verdade. gente está à disposição aí para debater o assunto sempre que vocês nos convidarem, para tentar sempre buscar avançar, né? Nós ainda não estamos, obviamente, na situação que gostaríamos de estar na cidade do Rio de Janeiro nessa questão de mobilidade e transporte, mas conversando e nos reunindo e trabalhando de forma integrada, acho que é o caminho para se chegar no que a gente deseja. Então, tá bom. Agradecendo então aqui a participação de Joaquim Diniz, presidente da Sete Rio, e do nosso presidente João Gouveia, presidente do Rio Ônibus. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, este mês dedicado aí ao Maio Amarelo e às atividades que a gente vem desenvolvendo em torno dele, pelo que agradecemos a essa grande parceria da Sete Rio. E esse podcast ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Na semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.